Boa tarde, querido irmão, irmã, amigos que têm nos acompanhado nesse programa tão maravilhoso, A Palavra em Debate. E nós estamos aqui, eu, Bispa Ana, doutora Verusca, a nossa psicóloga, e a nossa apóstola querida Rose. Estamos aqui para mais uma tarde, mais um tempinho aí refletindo sobre temas da atualidade. E hoje a nossa proposta temática para você é segredos no casamento. Isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim? E nós estamos aqui para discutir esse tema com você. Doutora Verusca, começando a discutir esse tema, né? Segredo, né? Os segredos, eles são bons ou são ruins? As pessoas têm, é válido ter? Ou não vale a pena a gente ter qualquer área da nossa vida em segredo? E é muito interessante você separar essa questão da privacidade do segredo, porque realmente há uma certa confusão. Importante você dizer isso. Agora, é interessante, eu vejo muitas vezes isso, que alguns casais, eles vão para o casamento com alguns segredos da sua vida passada, né, dos seus relacionamentos anteriores, e eles se resguardam de contar isso para o seu cônjuge. E eu queria perguntar para vocês, até que ponto que esses segredos devem ser guardados? E quando
falar a respeito desse segredo, se eles devem ser falados. Porque eu vejo que, assim, alguns casamentos, eles vão muito bem, e de repente, no meio do relacionamento, depois de uma caminhada de vida, explode alguma coisa e estraga tudo. Porque houve um segredo que não foi contado, ou então que foi mal contado. Queria que vocês falassem um pouco dessa questão, não da privacidade, mas da questão do segredo mesmo, guardado dentro do casamento. Eu acho que tem situações que podem ocorrer isso, mas na questão de você preservar de alguma maneira a sua imagem. Às vezes você já mudou, aquilo faz parte de um passado longínquo que não pertence mais à dinâmica do teu dia a dia. E aconteceram diversas situações e você foi mudando, mas você não deixou de viver talvez experiências que se arrepende ou que não quer mais compartilhar. Então, isso pode ser problemático? Pode sim. Porque quando a pessoa ela reserva aquilo, é porque ela não quer gerar. De repente, se ela namorou, ou se no primeiro casamento, sei lá, teve algum problema de traição, então vem, muda a história, altera o curso. E eu acho que muitas vezes isso é usado como autopreservação. Eu quero preservar a minha imagem, eu não quero que o outro tenha, assim, alguma sombra. Olhe para mim e fala, nossa, isso é uma sombra em você. Eu não sabia que você era assim. Mas a gente sempre corre o risco de ficar mais desabonado com o parceiro. Qual que é o limite quando se trata do casal, né? Manter segredos. Eu acho que assim, a relação tem que ser mais aberta possível, né? Guardar segredo, desde que seja um segredo que não prejudique o outro, né? A partir, por exemplo, uma traição, eu acho que não é nem questão de você guardar um segredo, é uma sacanagem com a pessoa que está com você, né? Eu acho que isso vai além do segredo. Agora, coisas pequenas, do dia a dia, às vezes, sei lá, a namorada recebe uma cantada de um homem na rua e sabe que se contar aquilo pro namorado pode aborrecer e não foi nada demais. Então guardar esse segredo, tudo bem, eu acho. Não acho que não é uma coisa que prejudique o relacionamento e o casal em si. Falando isso assim de casal, você acha que o cônjuge manter segredo um do outro pode prejudicar o relacionamento? Com certeza. Porque tem que haver uma fidelidade entre os dois. Você pensa que tem que haver diálogo transparente para que... É o essencial. Para um bom relacionamento é o essencial. Se não houvesse diálogo, sinceramente, acho que não vai para frente. Acho que a sinceridade, eu acho que a pessoa tem que falar, né? Não deve existir segredo entre o casal. Bom, aqui de volta falando sobre segredos dentro do casamento, né? Nós ouvimos a opinião das pessoas na rua, muito interessante, e a gente pode perceber que a maioria das pessoas diz que não deve haver segredo dentro do casamento. Eu concordo com a opinião delas, porque assim, eu acredito que a transparência, né, no relacionamento, a sinceridade, ela vai proteger o casamento de muita coisa. Se um casal ele não tem transparência de passar algumas coisas que ele viveu, é lógico que tudo tem um tempo certo para falar, a maneira certa de dizer. Mas ele vai ter, de repente, ele vai ter esse casamento sabotado no futuro. Eu acredito muito nisso, eu já vi bastante, como eu já falei, que a transparência é algo muito importante para causar e para provocar uma estrutura muito forte dentro do casamento. Porque quando você não tem esse relacionamento de transparência e de confiabilidade, como que fica? Você sabendo que um dia uma pessoa guardou um segredo importante, porque existem segredos muito importantes, que jamais devem ser escondidos dentro de um casamento.
Então, Verusca, eu acredito que essa questão de segredos, eles devem ser tratados, acho que a Ana também deve pensar assim, devem ser tratados antes do casamento. Antes de você entrar num relacionamento mais formalizado, mais uma aliança, né? Eu acredito que isso vai salvar, vai resguardar o casamento de muitos males. E aí é isso que você está falando. Se a pessoa ama mesmo de verdade, ela vai superar aquela situação, qualquer que seja, cada um tem os seus segredos para administrar. Mas ela vai ter estrutura, se ela ama de verdade, ela vai ter estrutura para superar aquele segredo, aquela dificuldade. Né? E a gente tem que pensar, né, porque quando a gente fala de segredo, parece que não é mentira. Mas é uma omissão. É uma omissão de informação. E a gente tem que lembrar que a palavra de Deus diz que tudo que está escondido vai ser posto no eirado. Não há nada que você queira esconder, né? A Vírus estava colocando a parte emocional, mas tem essa questão espiritual. Que fala, mas segredo não é mentira. Será? Existe o pecado da omissão, do fato de eu ter ciência de algumas coisas e não tomar uma posição em relação àquilo e caminhar, e quando eu vejo, aquilo ganhou uma raiz no mundo espiritual. E ganhou uma raiz de malignidade e não de benefício. Então, a gente não pode dizer, segredo é mentira. Mas o segredo, ele tem como base a omissão de fatos. E existe pecado de omissão, quando eu não me posiciono em relação a mim mesmo, aquilo que eu sou. Então, quando a gente pensa num casamento, a gente pensa que vai se estabelecer uma aliança. E quando você tem uma aliança, você não quebra essa aliança. Então é importante que o outro te enxergue. É importante que o outro te veja exatamente como você é. Eu acredito que o casamento, ele é exatamente isso. É um relacionamento que deve ser vivido sem máscaras. A partir do momento que você tem um segredo que está ali guardado dentro do casamento, você está mantendo uma máscara. E essa máscara, ela tem que cair, né? Lá em Filipenses 4:25, a palavra de Deus fala que nós temos que deixar a mentira e falar sempre a verdade, né? Não omitir os fatos. E também Provérbios fala que o homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Então, tem a questão de contar o segredo, mas também no tempo determinado. Ao seu tempo, aquela palavra, ela vai ser uma palavra adequada, vai ser uma palavra boa. Bom, o assunto está interessante, a gente está aqui com o coração motivado de falar disso, porque a base é a família. Mas agora nós vamos chamar os nossos comerciais e daqui a pouco nós voltamos. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. Verusca, você entrou num assunto muito legal, porque assim, como que a gente lida, né, com o segredo de um amigo que chega pra gente, é uma coisa pra gente pensar aqui, e fala, olha, eu quero te contar um segredo, mas eu não quero que você conte pro seu esposo. Como que a gente lida com isso? Nós vamos manter esse segredo com o nosso esposo? Como que a gente vai lidar com isso?
Segredo é um assunto muito interessante. Especialmente porque todos temos segredos. Segredos bons e segredos que às vezes não são tão bons. Então, para o casal, é importante sempre manter o princípio de que vocês são um só. Quando você se casa, você se torna extremamente íntimo dessa pessoa. E o ideal é que não hajam segredos importantes entre vocês. Privacidade é o seu momento sozinho. São as coisas que você tem que fazer sozinho. Pensamentos que você precisa refletir sobre as suas escolhas, sobre o seu dia a dia, sobre a sua profissão, sobre o seu relacionamento. É a sua privacidade. E isso é interessante que ninguém tenha acesso, porque é você. Segredo são coisas que acontecem com você e que envolvem outras pessoas ou situações externas a você e que muitas vezes você não quer contar. Então, às vezes, alguma coisa que você fez, alguma coisa que fizeram a você e você prefere não contar. Cumplicidade é quando você confia a ponto no seu parceiro de que não interessa o seu segredo. Existe um processo de cumplicidade, de parceria entre vocês. Enquanto você está se relacionando, é sempre procurar conversar. Conversar com esse marido, conversar com esse namorado e falar como você se sente, contar coisas que aconteceram. Então é importante que a cada dia no relacionamento as coisas sejam compartilhadas, sem que isso invada a sua privacidade. Mas que aquilo que compete ao casal, que pode interferir no relacionamento, deve ser compartilhado. E sempre isso deve ser feito em manutenção. Quero agradecer ao pessoal do estúdio, da produção, que esse tema é um tema muito importante, é importante para ajudar as pessoas. E eu mando um beijo para todo mundo, espero que todos estejam bem. E lembra sempre, quando a gente ama alguém, a gente confia. E quando a gente confia, não precisa ter nada que eu precise esconder. É possível ter um relacionamento sincero, um relacionamento livre. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Voltamos após ouvir essa entrevista maravilhosa da doutora Tâmala. E nós estamos aqui discutindo agora um pouco a questão ministerial, né? Eu e Rose trabalhamos junto com o nosso esposo no ministério e muitas coisas são compartilhadas para nós, né? E no meu caso, a Rose vai falar o caso dela, mas no meu caso, em geral, a comunidade entende que nós somos um. E que existe um líder, que é o meu esposo, que é o esposo de Rose, e que nós estamos trabalhando como ajudadoras nesse ministério. Então, geralmente não nos pedem isso porque já tem essa ideia da nossa unidade, da nossa fidelidade um com o outro, mesmo porque às vezes tem uma orientação ministerial que eles queiram nos dar para que a gente trate isso com a ovelha. Então, no meu caso, na minha igreja, né, a gente trata os assuntos sem segredos, né? Então, se a pessoa quer um segredo, eu falo, olha, eu não tenho segredo com meu esposo. Então, decida o que você quer compartilhar. Porque se a pessoa, olha, você guarda segredo, então, em relação ao meu esposo, isso não vai acontecer. Porque foi como a doutora falou, casamento é sem segredo. Isso não fica inválido. Nós temos um código de ética para o ministério, a gente não vai falar com outras pessoas estranhas à aliança do casamento, mas a gente vai ter essa cumplicidade, porque é um cuidado pastoral e na posição que nós estamos, pastoras, ajudadoras, nós dependemos e respeitamos toda a unção que está sobre o nosso esposo. Então não tem como você guardar o segredo de um discípulo para o seu esposo, porque nós estamos ali na mesma luta, no mesmo empenho de ter condições de ajudar aquela pessoa. Então a nossa postura também é assim. Quando chega uma ovelha pedindo, contando um segredo, uma dificuldade, nós colocamos, é lógico que nós temos como esposa, temos sabedoria, nós vamos contar detalhes de um adultério, né? Não vamos contar detalhes de uma situação que pode incomodar o nosso esposo de alguma maneira, ou pode criar, né, pensamentos, ideias, porque nós todos estamos sujeitos a cair em alguns erros no nosso pensamento. Então nós vamos proteger o nosso marido, sem muitas vezes passar detalhes, mas nós temos que compartilhar. Se aconteceu alguma coisa, a gente tem que compartilhar para juntos buscarmos a solução. Eu acho que tanto para nós pastores como para a doutora Verusca, sempre vale a ética, né? Ela tem uma lei de homens que regulamenta a ética do seu trabalho, e nós também temos a ética do nosso comportamento pastoral.
E a gente, às vezes, passa por problemas na comunidade, na igreja, porque ninguém lidera uma igreja sozinho. Nós temos cooperadores, né? Os obreiros, não sei o nome que você tem no sistema da sua igreja, líderes. E eles também têm acesso à vida, a pessoas, a histórias, a coisas que são contadas, né? Eu acho que tanto eu e Rose no ministério, nós compartilhamos o mesmo ideal, né? Que o líder não pode deter uma informação, porque ele não é o pastor. Então, se ele tem algo que é passado para ele, muitos membros não falam, né? E a pessoa retém, às vezes por amizade, não quer contar, ou então conta para a gente, fala não conta para a pessoa. Já aconteceu isso comigo. Olha, eu estou falando, mas não me envolva. Não me envolva, não fale que fui eu que contei. Então, quando a gente abre o coração, é porque a gente sabe que de alguma maneira aquela pessoa tem algo ou espiritual, ou psicológico, ou você vai encaminhar para o psiquiatra, eu não sei, né? Ou físico. Você, quando fala para alguém, você já está num nível de libertação desse segredo. E eu creio que toda pessoa que fala, olha, isso aqui está escondido na minha vida, e traz para um pastor, eu não sei como que é para a Verusca no consultório, mas deve ser do mesmo nível, porque isso também gera perturbações na alma. Então eu creio assim que isso, aquele que procura a gente, ele está procurando ajuda, né? E nós temos que ter essa sensibilidade de saber o que fazer quando as coisas saem do limite, saem pondo em risco a vida das pessoas, né? Eu acredito muito que a verdade, ela liberta, né? Jesus disse isso mesmo, de que a verdade nos libertaria. Nós vamos ouvir agora um convite muito especial, de uma pessoa muito especial, que é o meu esposo, o apóstolo Eliseu. Vamos escutá-lo? Eu quero compartilhar com você que tem nos assistido toda semana. Esse programa tem alcançado muitas famílias, tem alcançado muitas pessoas e tem abençoado de uma forma extraordinária. E nós precisamos da sua ajuda para a gente continuar nesse programa. Você pode ser o nosso parceiro, você pode ser o nosso companheiro nesse ministério. Venha participar conosco, faça uma contribuição, ligue para nós, entre em contato por e-mail. Nós vamos, com certeza, ver a manifestação do poder de Deus na vida de muitas pessoas. Muito obrigado. Sabe quando se está perdido, sem caminho, a vida sem sentido, procurando sem encontrar em qualquer lugar alguém para amar, que vai te conquistar, te abraçar e nunca vai te abandonar. Sabe quando procura algo em alguém que não está ao teu lado e direciona em outro lugar o teu olhar, e com alegria
vai brilhar pra te mostrar, Deus não vai te abandonar. E agora eu só quero meu primeiro amor aqui sempre por perto. Minhas noites tão vazias já não existem, pois estou em sua companhia sobrenatural. O amor de Deus é incondicional e o tempo vem provar. Jesus não vai nunca te abandonar. Mas o ser humano, ele não vai te abandonar. Muitas vezes vai te decepcionar, pra sempre vai te fingindo ser seu amigo ou ser o amor da sua vida para depois te prejudicar. São hipócritas com suas atitudes. O exemplo disso, Sansão e Dalila. Mas não os temais, irmão, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nem secreto que não venha a ser conhecido. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. E agora eu só quero meu primeiro amor aqui sempre por perto. Minhas noites tão vazias já não existem, pois estou em sua companhia sobrenatural. O amor de Deus é incondicional e o tempo vem provar. Jesus não vai nunca te abandonar. Ele não vai te abandonar. Pra sempre vai te amar. Não vai te abandonar. Jesus não vai te abandonar. Pra sempre vai te amar. Pra sempre